Fala trader! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Primeiro dia operacional do mês, né? Mais um dia, graças a Deus, que vencemos. E vamos para o gráfico para a gente conversar sobre as possibilidades, o que aconteceu no dia de hoje, melhores operações e tudo aquilo que a gente conseguiu fazer no dia de hoje, beleza? Vamos lá, galera. Pessoal, hoje o dia abriu basicamente com um gap de alta, tá? Outro ponto interessante, ontem foi um dia bem curto, né? Ontem não, na sexta-feira, devido a toda aquela situação. E aí nós tínhamos aqui, pessoal, a máxima do dia de ontem, tá? Essa aqui era a máxima de ontem. O preço abriu basicamente nessa região de resistência da máxima. E aí o preço fechou com uma boa barra de tendência de baixa. E nesses casos, a gente entende isso como uma barra de reversão, tá? Já que nós tivemos um gap de alta indicando interesse comprador já no leilão. E aí a próxima barra foi uma barra que reverteu essa movimentação. Também podemos considerar um topo duplo com o dia anterior, tá? E aí uma boa barra de venda. A princípio, pessoal, esse setup da primeira barra aqui, ele funciona dessa maneira. Preço abriu com gap, boa barra de baixa, fechando próximo da sua mínima. É uma possibilidade de você buscar pelo menos a projeção da... uma projeção da primeira barra, tá, pessoal? Eu não vou conseguir colocar aqui essa projeção certinha aqui, porque eu acabei mudando aqui o profit, tá? Pra gente, que eu abri outra conta em outra corretora, e aí eu baixei esse profit aqui, ainda não configurei. Mas, bora ver se a gente consegue fazer pelo menos com a FIBO aqui, né? Só pra gente ter uma noção, tá? A projeção do corpo dessa primeira barra aqui seria uma possibilidade, tá? E aí foi exatamente 50%, né? 50% para baixo. Foi exatamente essa projeção que nós buscamos nessa primeira operação, tá? E o alvo foi buscar exatamente lá. E outro detalhe que nós tínhamos aqui, a mínima, essa mínima aqui, né? Uma mínima do dia anterior que poderia servir, ser uma mínima relevante, tá? E aí, quando o preço chegou aqui, nós fizemos saída dos nossos contratos, tá? Da nossa operação. Vendemos aqui, encerramos aqui nessa região. Após isso, pessoal, nós conversamos no grupo que essa região seria uma região de interesse. Caso o preço conseguisse romper, a primeira vez que fizesse uma correção, a gente poderia tentar projetar toda essa movimentação para baixo, tá? Só que quando chegou nessa região mínima, se a gente considerar o dia anterior, nós temos aqui um fundo duplo, certo? E aí, a partir desse momento aqui, o preço começou a corrigir. E aí a gente começa a analisar, pessoal, como é que vai ser esse interesse comprador. Se nós levarmos em consideração, quem já acompanha a gente aqui há algum tempo, sabe que nós sempre falamos isso, galera. Sempre que a gente tem uma boa movimentação, para que a gente possa pensar aqui numa possibilidade de compra, teria que ter uma barra muito boa aqui e quem sabe voltar para fazer o teste dessa região, tá? O preço acabou voltando, não foi com barras muito boas, então a partir desse momento aqui não aceitamos nenhuma compra, tá? Não vi nenhuma possível compra. Talvez essa barra 3 seria uma possibilidade se ela tivesse fechado uma barra muito boa, mas seria uma possibilidade apenas para um scalp, de repente uma possibilidade, um teste numa região de 50% da região anterior. O preço simplesmente não teve tanta defesa vendedora nessas regiões, tá? E aí o preço veio buscar novamente a abertura, tá? Quando chegou aqui na abertura, pessoal, a gente conversou o seguinte, pessoal, chegando aqui na abertura, a gente tem que analisar uma possibilidade de rompimento dessa região. Nós tínhamos máxima do dia anterior, como nós conversamos agora há pouco, e nós tínhamos aqui a abertura e
todo esse interesse vendedor, certo? Então, seria apostar contra tudo isso aqui. Com certeza, tínhamos vendedores armadilhados nessa região, certo? Era uma possibilidade aqui de, caso o preço rompesse, forçaria, né, esses vendedores aqui a estoparem suas posições, tá? E caso ele rompesse, confirmasse o rompimento, seria uma possibilidade de projeção para essa região. Só que o que aconteceu, pessoal? Nós tivemos aqui na região da abertura aqui uma falha de rompimento, né? Compradores falharam em romper essa região e novamente nós tivemos aqui vendedores aparecendo no jogo, tá? Quando nós tivemos aqui a barra 14, acredito que já seria uma boa possibilidade, já que nós temos aqui um topo duplo, barra que reverte várias outras barras, apesar de todo esse pavio aqui ainda é uma barra de tendência, e a barra 14 eu acredito que daria para usar como uma barra gatilho, tá? Já que nós temos aqui um topo duplo e todo esse interesse aqui vendedor como contexto, beleza, pessoal? Eu particularmente nessa hora aqui, eu não estava no gráfico, eu dei uma saída, inclusive no grupo eu avisei, galera, vou ter que dar uma saída aqui para resolver algumas coisas, enfim, no nosso grupo de estudos, tá? E aí, quando eu voltei para o gráfico, nós tínhamos o fechamento da barra 15, tá? Só que, para mim, a partir desse momento, a barra 15, ela já está baixo nessa região, tá? Se eu entrar aqui, meu stop seria aqui acima, né? Stop técnico, claro. E o meu alvo inicial de maior probabilidade teria que ser essa região aqui, onde foi a mínima aqui, onde apareceu compradores, tá? E aí, acabei não aceitando a barra 15. A barra 16, pessoal, ela é uma barra de rompimento, ótima barra de tendência, barra que deixa... Perdão, pessoal. Barra que deixa gaps em aberto, né? Se vocês verem aqui, tem um espaço entre barras. Aqui fica outro gap aberto. Então, nós temos aqui gaps em aberto. Isso indica o que? Força vendedora, tá? E aí, nós aceitamos uma venda aqui no rompimento da barra 16. Caso esse preço falhasse esse rompimento aqui, galera, deixasse uma boa barra de compra aqui, fechando o gap, a gente encerraria essa operação, tá? Apesar de que, se a gente for levar em consideração stop técnico, seria aqui em cima, tá? Aqui em cima seria nosso stop técnico. Só que, se a gente tem aqui uma região de interesse, por qual motivo nós esperaríamos esse preço chegar aqui em cima e estopar a gente se aqui deixássemos uma barra e um fundo duplo? Não faria sentido. Outro ponto, nós temos aqui grande baixa, grande alta. Apesar de vendedores subir dessa maneira, nós temos aqui uma sequência de barras compradores, né? Compradores subiram dessa maneira, mas nós temos uma sequência de barra de compras. Então, isso aqui também indica uma certa força dos compradores, tá? Porém, vendedores tiveram bem mais interesse se você analisar a amplitude das barras. E aí nós aceitamos essa venda e, novamente, a mesma ideia que nós tínhamos ali para cima, nós tínhamos para o lado dos vendedores também, tá, galera? A mesma possibilidade. Já que o preço rompeu essa região, uma possibilidade de maior probabilidade seria o rompimento de toda essa perna 1 aqui, tá? Seria uma probabilidade que nós gostaríamos de buscar como alvo para essa operação de venda aqui, tá? E aí, se a gente levar em consideração só os corpos, veio buscar basicamente esse alvo aqui nessa região, tá? E aí a gente fez o que? Nós tínhamos aqui quando o preço chegou aqui na média de 200, a gente acabou fazendo uma parcial. Gostaríamos que o preço desse continuidade, acabou fechando 2 barras de doji. Começamos a encerrar parte da nossa posição e, como não deu nenhuma compra plausível, nós acabamos
encerrando o restante aqui onde seria o alvo, né? Até um pouco abaixo de onde seria o nosso alvo. E aí, a partir desse momento, nós conversamos o seguinte, enviei a seguinte análise. Pessoal, a partir desse momento nós temos aqui, se vocês pararem para analisar, 1, 2, 3 puxadas. E quando nós temos 3 puxadas, uma boa barra de compra aqui, às vezes nem precisa ser uma barra tão boa, mas ela aciona um setup de uma cunha, beleza? Então, seria uma possibilidade aqui de compras, tá bom? E aí, nós acabamos encerrando o restante das nossas operações e da nossa posição aqui. Depois disso, o preço foi subindo aqui nesse canalzinho estreito e veio buscar basicamente aquela região do rompimento. E aí, compradores que ficaram armadilhados aqui nessa região conseguiram sair aqui basicamente sem prejuízo, tá? E aí, esse foi o nosso dia de hoje, né? Então, foi um dia bem lucrativo, um dia com 100% de aproveitamento nas nossas operações, né? E outra questão é que nós acertamos basicamente os alvos exatamente onde as premissas tinham as maiores probabilidades, né? Projeção da barra 1 e projeção de toda a perna de baixa, beleza? Esse foi o nosso dia de hoje. Valeu. Se você quer receber o nosso recap ali de maneira detalhada no WhatsApp, entra aí no nosso grupo que vai ficar o link na descrição e a gente envia lá todos os dias, beleza? Valeu e amanhã a gente se vê no gráfico.